Boa noite a todos. Venho saudar cada um com a paz do Senhor Jesus. Vamos estar dando início à leitura da palavra nesta noite, onde o Senhor vem nos falar onde desobedecemos o Senhor. E o Senhor também vem nos falar a vinda procedida pelo seu anjo, quando o Senhor nos anuncia a sua volta. E onde há diferença entre o justo e o perverso, ou seja, nós veremos e os outros também irão ver a diferença entre o justo e o perverso. Então vamos estar nesta noite pedindo o Espírito Santo para que ele possa estar vindo, falando ao nosso coração através da leitura da palavra. Vamos estar orando e pedindo ao Senhor para que ele abra o nosso entendimento, para compreendermos o que o Senhor quer nos falar nesta noite, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu venho te apresentar neste momento da leitura da palavra, onde o Senhor possa estar nos fortalecendo, abrindo nosso entendimento, nosso coração, para estarmos ouvindo o que o Senhor quer nos falar nesta noite, para que possamos ser obedientes à Tua palavra, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós viemos te pedir, Pai. Abra o nosso coração, Pai, para compreendermos a Tua palavra, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te apresento este momento de leitura, Pai. Que o Teu Espírito Santo esteja com cada um de nós nesta noite, Pai, trazendo o entendimento da palavra, Pai. Então fala conosco, Pai, nesta noite, através da leitura da Tua palavra, e que o Teu Espírito Santo nos enche da Tua presença, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluias. Então vamos estar dando início à leitura da palavra, que se encontra em Malaquias 3, onde o Senhor vem nos falar grandiosamente sobre a vinda do Senhor procedida pelo seu anjo, quando o anjo anuncia a vinda do Senhor. Então vamos estar abrindo a nossa Bíblia através de Malaquias 3. Enfadais, ó Senhor, com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que pensais? Qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. É desses que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Eis que eu envio meu mensageiro, que preparar o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo, ó Senhor, a quem vos buscais, o anjo da aliança, a quem vos desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem podereis suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo de ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor. Como nos dias antigos e como nos primeiros anos, chamar-me-ei a vós outros para o juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que fraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem,
diz o Senhor dos Exércitos. O roubo no tocante aos dízimos e às ofertas. Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumido desde o dia de vossos pais. Vós desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vos me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreendei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vos sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui o Senhor vem nos falar entre a diferença entre o justo e o perverso. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis que temos falado contra ti. Vós dizeis, é inútil, é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. Ó Senhor, atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-lo-eis como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e não a serve. A palavra do Senhor vem nos falar aqui no início do capítulo 3, em Malaquias, onde o Senhor tem algo para nos falar nesta noite. O Senhor nos traz aqui, em Malaquias 3, Ele fala para nós, Deus nos promete restauração. Por mais difícil que seja a nossa situação em meio aos caos da vida, o Senhor não nos deixa cair. Mas aqueles que promovem contendas, caos, há juízo sobre eles. Aqui o Senhor nos fala que haverá uma diferença entre aqueles que o servem e aqueles que não o servem. E aqui o Senhor vem nos falar que Ele envia o mensageiro que prepara o caminho diante de mim, ou seja, o Espírito Santo que preparará o caminho da vinda do Senhor, quando o Senhor surgirá entre as nuvens, para levar aqueles que buscaram Ele de todo o coração, aqueles que aceitaram o Senhor Jesus, aqueles que buscaram a presença dEle em todo instante. E aqui Ele nos fala que haverá uma diferença, porque o justo
haverá e glorificará, porque saberás que o Senhor veio para buscar aquele que estão santificados pelo Espírito Santo. Mas aqueles que estão em pecado, estão em desobediência, em adultério, ou seja, aqueles que estão em prática dos pecados e não se convertem, não procuram uma vida melhor, ou não procura ter uma vida santa, afastando das mentiras, afastando de tudo aquilo que engana o Senhor, ou seja, aquilo que contraria o coração do Senhor, pois o Senhor não é enganado. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe. Aí ele nos fala aqui a partir do versículo 2 de Malaquias 3. Mas quem poderá suportar o dia da vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo de ourives e como a potassa dos lavandeiros. E assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. E eles trarão ao Senhor justa oferta. Aqui neste dia o Senhor falar do julgamento. Ou seja, o Senhor estará purificando. O Senhor está lá analisando cada um de nós, em tudo aquilo que erramos, em tudo aquilo que nós pecamos, ou seja, afastamos do caminho do Senhor. O Senhor estará nos trabalhando em nossa vida. O Senhor estará fazendo a escolha, ou seja, o Senhor estará fazendo juízo em nossa vida, em tudo aquilo que fizemos de errado, ou tudo aquilo que pecamos. E aqui ele vem nos falar que no versículo 5 do capítulo 3, chegar-me-ei a vós outros para o juízo, serei testemunha veloz. O próprio Senhor Jesus será o nosso testemunho. Ele será aquele que fará juízo em minha vida, em sua vida e em nossa casa, em nossa família. Em tudo aquilo que fizemos de errado, o Senhor estará fazendo juízo. Mas mais adiante nós veremos que haverá uma diferença entre o justo e o perverso. A partir do versículo 13 ao 18, nós veremos a diferença entre o justo e o perverso. Então vamos estar sendo cada dia mais obediente à palavra. Vamos estar nos preparando para estarmos ouvindo a voz do Senhor, pois todos os dias o Senhor fala conosco. E aqui o Senhor vem nos falar também quando nós roubamos eles, ou seja, nós roubamos o Senhor em dízimos, em ofertas, ou seja, em tudo aquilo que o Senhor tem nos ordenado e tem nos deixado. Aqui no versículo do 6 ao 12, a palavra nos fala como devemos honrar a Deus com as nossas primícias. Muitas das vezes deixamos a arrogância tomar conta e nos tornamos amargos e incrédulos. Muitas das vezes nós deixamos a avareza, ou seja, o orgulho tomar conta de nós. Não queremos nos participar da presença do Senhor com as nossas primícias, ou seja, nós não queremos primiciar ao Senhor aquilo que Ele nos dá, pois tudo é ordem do Senhor, tudo o Senhor nos dá. E aqui o Senhor vem nos falar que roubamos Ele nos dízimos e nas ofertas. Aqui o Senhor vem nos deixar consciente que quando nós decidimos em nosso coração ajudar o Senhor de todo o coração, ou seja, devolver o dízimo e as ofertas ao Senhor, Ele nos abençoa. Aqui Ele nos fala a partir do versículo 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Aqui o Senhor nos fala que quando nós devolvemos a parte do Senhor, Ele derramará bênção do céu
para cada um de nós, e sem medida, porque aqui na própria palavra ele nos fala, derramar bênçãos sem medida, sobre vós bênçãos sem medida, ou seja, o Senhor não terá restrição de bênção, o Senhor estará derramando bênçãos em nossas vidas. E aqui ele nos fala no versículo 11, por causa repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da terra, e vossa vinde no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui o Senhor nos fala que ele estará repreendendo todo devorador, ou seja, toda peste que possa estar pegando nas lavouras ou na nossa vida, ou em qualquer área financeira, área espiritual, o Senhor estará repreendendo. Por quê? Porque é promessa do Senhor para a nossa vida, se nós devolvermos a parte que o Senhor merece, ou seja, a parte do Senhor, porque se nós não devolvermos, nós estaremos roubando do Senhor. E aqui, através do dízimo e das ofertas, o Senhor vem nos falar que cada um de nós podemos devolver as primícias do Senhor. Ou seja, às vezes nós não temos condições financeiras para devolver, mas uma coisa o Senhor pode receber de nós e nós podemos devolver, porque o Senhor nos dá 24 horas por dia de vida. Seja, nestas 24 horas, 2 horas e 26 minutos é os 10%, ou seja, é o dízimo do Senhor. E nós, nessas 2 horas e 26 minutos, nós passamos, agradecemos o Senhor, agradecendo Ele pelo dia. Nós primiciamos Ele quando nós levantamos, ou seja, nós oferecemos ao Senhor a nossa oração do dia em primeiro lugar, antes de fazer qualquer algo, ou nós deixamos para depois? Pois aqui o Senhor fala, porque em 24 horas do dia que o Senhor nos dá, nós devemos tirar 2 horas e 26 minutos, ou seja, não roubar este tempo do Senhor, porque Ele nos dá 24 horas. Então, por direito, nós devemos primiciar o Senhor com 2 horas e 26 minutos, ou seja, estas 2 horas e 26 minutos é o dízimo do Senhor. E muitas das vezes, em 10, 15 minutos, nós não temos tempos para orar, tempos para louvar, tempo para agradar o Senhor. E muitas das vezes nós só levantamos e pedimos ao Senhor durante uns 5, 6 minutos do dia, na parte da manhã, e depois nem a lembramos mais de voltar para agradecer o Senhor por aquele dia que Ele nos deu. Aqui nós vemos também que nós devemos primiciar o nosso dia, ou seja, o dia que o Senhor nos dá 24 horas, nós também devemos primiciar a Ele de todo o coração, orando e agradecendo o Senhor, pois Ele tem nos sustentado. E aqui o Senhor vem nos falar a partir do versículo 13 ao 18. O Senhor nos fala da diferença entre o justo e o perverso. E na hora do julgamento de Deus, todos verão como o Senhor julgará o justo e o perverso. Aqui ele nos fala a partir do versículo 18, o último versículo deste capítulo 3 de Malaquias. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Aqui o Senhor vem nos falar que haverá o julgamento. No último dia o Senhor haverá de julgar o justo e o perverso, e todos irão ver. A exemplo do rico e de Lázaro, que teve o julgamento. Esta palavra, possa-se dizer, está encaixando para o rico e para o Lázaro, que seja, o rico tudo ele tinha aqui na terra, e Lázaro não tinha nada. Mas no dia do julgamento do Senhor, ele viu a diferença entre o justo e o perverso. Por quê? Porque o rico vivia apegado aos bens materiais, à sua riqueza. E Lázaro vivia somente com migalhas. E porém no dia final do julgamento,
Lázaro estava ao lado do Senhor e o rico estava sofrendo sobre tudo aquilo que ele tinha feito. Aí aqui também nós vemos a diferença entre o justo e o perverso. E o Senhor nos fala: ora, pois, reputamos por felizes os soberbos, também que os cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Aqui o Senhor fala da prosperidade daqueles, dos injustos, ou seja, dos perversos, que eles escapam das ciladas. Mas no final o Senhor vem nos falar, aqui no versículo 17, a diferença. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-lo-eis como um homem poupa o filho que o serve. Aqui o Senhor vem nos falar do justo. Eles serão poupados, ou seja, muitas das coisas o Senhor não permitirá o justo sofrer, porque ele tem buscado o Senhor de todo o coração e a todo instante. Então que nesta noite o Senhor venha dispensar em nosso coração o desejo de estar reconhecendo o Senhor e estar compreendendo sobre a diferença entre o justo e o perverso, ou seja, tudo aquilo que o Senhor nos falou nesta noite sobre a vinda do Senhor, que Ele irá vir e poucos irão ver, porque muitos irão ficar amedrontados, ficarão com medo com a vinda do Senhor, mas quando Ele vier, aqueles que se salvaram irão com Ele, mas aqueles que estão perdidos irão viver as consequências da vida mundana, ou seja, da vida terrena. Aí é que o Senhor nos fala também, nesta palavra de Malaquias, que devemos honrar ao Senhor com as nossas primícias, para que a nossa casa haja mantimento, ou seja, para que a nossa casa haja prosperidade, haja mudança de vida. E todos aqueles que honram ao Senhor, é promessa do Senhor para a nossa vida. Ele abrirá as comportas do céu, ou seja, Ele derramará bênçãos sem medida, porque aqui o Senhor mesmo nos fala, porque se fosse uma medida regrada para cada um, o Senhor falava, mas aqui Ele nos fala que é bênção sem medida, ou seja, não há nada que possamos medir as bênçãos de Deus quando nós devolvemos as nossas primícias ao Senhor. Nós primiciamos o Senhor em tudo, seja quando levantamos o primeiro clarear do dia, nós estamos primiciando o Senhor com louvor, com oração, com agradecimento sobre aquele dia que Ele nos deu, sobre a noite que está terminando e que Ele está nos dando um novo iniciado dia. Então vamos estar reconhecendo em nosso coração as primícias de Deus, ou seja, vamos estar devolvendo a parte do Senhor, não vamos estar roubando o Senhor, para que Ele não venha se irar contra a nossa vida, porque o Senhor mesmo nos fala, aqui a partir do versículo 8, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Aqui o Senhor mesmo nos fala que roubará o homem a Deus, ou seja, nós queremos estar roubando a Deus aquilo que Ele está nos dando, sendo que Ele tem poder sobre tudo, tem poder na nossa vida, tem autoridade para fazer o que quiser em nossa vida, porque nós precisamos do Senhor, e o Senhor não precisa de nós, mas nós precisamos do Senhor para tudo. E aqui Ele nos fala que nós roubará a Deus, nós iremos roubar aquele que tem autoridade em nossa vida, aquele que se não quiser fazer de hoje para amanhã terminar a nossa respiração, Ele tem poder, e nós iremos roubar aquele que tem poder nas nossas vidas. E aqui o Senhor também nos fala, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Pois muitas das vezes nós ouvimos a palavra, que seja, o Senhor nos fala que, aqui através da palavra, que devemos devolver os dízimos do Senhor e as ofertas. E muitas das vezes, por ganância, nós não devolvemos, ou seja,
nós falamos, isto vai para o pastor, isto vai não sei para quê, não sei para quê. Mas o que? Nós não estamos para julgar, nós estamos para obedecer à voz do Senhor. Ou seja, nós temos que fazer a nossa parte. Nós devolvemos a parte para o Senhor e depois os pastores é que direcionam aquilo que eles irão fazer com os dízimos, com as ofertas. Ou seja, eles empregarão naquilo que o Senhor ordena. E se eles desobedecerem, eles que estão sendo julgados, e não a nós. Mas se nós não devolvermos, nós mesmos estamos fazendo julgamento de nós. Nós mesmos estamos fazendo aquilo que está desagradando o Senhor. Nós mesmos estamos falando, não, eu não vou devolver porque vai para o pastor. Então o pastor estará livre de todo pecado e nós estaremos sendo condenados, porque nós estamos roubando a Deus. E aqui ele nos fala que muitas das vezes nós mesmos perguntamos, em que te roubamos? E o Senhor nos dá a resposta, nos dízimos e nas ofertas. Ou seja, todas as vezes que o Senhor nos dá algo, nós temos que ter a consciência que foi o Senhor que nos deu e que nós devemos devolver a parte dele. Seja, se ele nos dá 10 reais, nós devemos devolver. Se nos dá 100, 1000 ou qualquer quantidade, nós devemos devolver a parte do Senhor, porque ele nos deu, porque por nossa força nós não conseguimos. Porque é uma coisa muito fácil de nós entendermos. Porque se nós trabalhamos, aí muitas das vezes as pessoas falam, não, eu trabalhei pelo meu esforço. É pelo seu esforço. Mas quem te deu o emprego? Quem te deu aquele trabalho? Foi Deus, porque nós sozinhos não conseguimos. Nós não conseguimos fazer emprego para nós mesmos. Porque se nós fizermos emprego para nós mesmos, o que adianta nós trabalharmos? Porque nós estamos fazendo para nós. Mas aqui nós vemos que o Senhor nos dá o trabalho. Ou seja, o Senhor nos dá tudo o que precisamos para ter uma vida de bonança. E muitas das vezes nós não obedecemos ao Senhor. E nós deixamos tudo aquilo que o Senhor tem nos dado jogado para um lado. Ou seja, não devolvemos a parte do Senhor. Mas podemos saber que mais lá adiante aquilo irá nos trazer consequência, porque estamos roubando o Senhor. Porque aqui o Senhor nos fala, e é fácil de nos compreendermos, porque quando um ladrão rouba, onde é o lugar dele? É na cadeia, ou seja, ele vai preso e pagará por aquilo que ele fez. E assim também é nós. Se nós roubamos a Deus, nós teremos que pagar aquilo que fizemos de errado, por nós termos roubado a Deus. Então vamos estar pedindo ao Senhor para que Ele venha quebrantar o nosso coração, para que Ele venha trazer algo novo, despertamento. Venha tirar do nosso coração toda arrogância, toda avareza, ou seja, muitas das vezes devolvemos o dízimo, mas pensando, pior que vai fazer falta, e não vai, porque o Senhor é o que nos dá a provisão, é o Senhor aquele que nos sustenta. E tudo que devolvemos ao Senhor, nós recebemos dobrado. Por quê? Porque é promessa do Senhor para a nossa vida. Então vamos estar nesta noite orando e pedindo ao Senhor, para que Ele tire do nosso coração toda a avareza, ou seja, tudo aquilo que faz nos afastar dos caminhos do Senhor. Vamos também estar orando e pedindo ao Senhor pelos enfermos, por os jovens, aqueles que se encontram aprisionados, pelos idosos, por os órfãos e pelas viúvas, porque aqui a própria palavra nos fala que aquele que oprime a viúva e o órfão, o Senhor estará repreendendo. Então vamos estar orando para cada um deles. Vamos estar orando também pelas pessoas lá de Petrópolis, aqueles que sofrem com a calamidade, aquilo que eles estão perdendo vidas, perderam famílias. Vamos estar pedindo o Espírito Santo para que esteja visitando eles nesta noite, trazendo consolo, trazendo ânimo
repreendendo tudo aquilo que tem prejudicado eles e que eles possam estar buscando o Senhor neste momento de calamidade. Que neste momento o Senhor esteja dispersando nos corações deles a vontade de estar buscando o Senhor a todo instante. Então vamos estar orando e apresentando as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família, o nosso dia que tivemos, esta noite de sono que o Senhor nos dá. Vamos estar apresentando ao Senhor para que Ele possa vir fazer o melhor para cada um de nós e repreendendo todo o mal, toda seta do maligno em nossa vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu venho nesta noite te apresentar a vida de cada um dos teus filhos, Pai, dos teus filhos, das tuas filhas, Pai. O Senhor conhece cada um, sabe como foi o dia deles neste dia, Pai. O Senhor tem visto o coração deles, Pai, o Senhor sabe do que eles precisam, Pai. Pai, coloca no coração deles, Pai, um coração arrependido, um coração quebrantado, Pai. Um coração despegado, Senhor, das coisas mundanas, Pai, dos bens materiais, Pai, para que eles venham somente a pegar ao Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento a cada um, Pai. Aqueles que não têm condição de ofertar ou dizimar, Pai. Que o Senhor esteja abençoando, Pai, a vida de trabalho deles, Pai. Que o Senhor esteja abrindo portas de emprego, Pai. Que o Senhor esteja abrindo prosperidade na vida deles. Para que eles possam reconhecer que a porta que o Senhor abriu, Pai, só o Senhor pode fechar. Ninguém mais pode fechar, Pai. Então, Senhor, coloca no coração deles, Pai, para que eles venham devolver a parte do Senhor, Pai, conforme aquilo que eles recebem, Pai, pois é tudo providência do Senhor, Pai. Vai abrindo porta de empregos, Pai, vai liberando, Senhor, todas as causas na justiça, Pai. Vai liberando tudo aquilo, Pai, que tem afligido teus filhos, Pai, que tem trazido, Senhor, tempo de escassez, Pai. Pois a tua palavra nos fala, Pai, que nós devemos reconhecer todos os momentos da nossa vida, Pai. O tempo da prosperidade, o tempo de alegria, o tempo da fartura, mas temos que reconhecer também o tempo da escassez, Pai. Tudo aquilo que vivemos que ficou para trás, Senhor. O tempo em que passamos fome, passamos necessidade, Pai. Que aquilo venha servir para a nossa orientação, Pai. E que venhamos compreender que o Senhor é o que pode fazer infinitamente mais em nossa vida, Pai. Pai, em nome de Jesus, nesta hora eu venho apresentar, Senhor, os hospitais, Pai. Que o Senhor possa estar visitando cada enfermo, Pai. Repreendendo da vida deles, Pai, toda enfermidade, toda seta do maligno, Pai. E se há algum espírito, Pai, trazendo enfermidade nesta noite, caia por terra em nome de Jesus, Pai. Pai, em nome de Jesus eu te peço, Pai. Visita o jovem, as crianças, os idosos, os órfãos, a viúva, Pai. Todos aqueles que precisam do socorro do Senhor, Pai. Que o Senhor possa estar entrando na casa deles nesta noite. E que o Espírito Santo esteja tocando em cada um, Pai, dos pés à cabeça, Pai. Curando toda enfermidade, Pai. Seja física ou espiritual, Pai. Receba agora, Pai, da parte do Senhor a presença do Espírito Santo, Pai. Que o Espírito Santo possa estar visitando casas, Pai, e tocando naqueles que se encontram enfermos, Pai. Tocando na coluna, Senhor, tocando nos ombros, Pai, tocando nos braços, pernas, Pai, em qualquer órgão do seu corpo, Pai. E queima agora, Pai, toda seta de enfermidade, Pai, para que eles venham testemunhar, Pai, que o Senhor o curou, Pai, que o Senhor o livrou e o libertou, Pai. Então toca agora, Pai, na vida de cada um dos teus filhos, Pai, e repreende da vida deles, Pai, toda seta de enfermidade, Pai. E se levantou algo contra a vida deles, Pai, contra a família ou a casa deles, Pai, nesta noite, Pai, pela autoridade do nome de Jesus, Pai, eu repreendo agora em nome de Jesus, Pai, que toda seta, toda oração contrária, todo laço de enfermidade caia por terra em nome de Jesus, Pai, para a honra e para a glória do Senhor, Pai.
Pai, em nome de Jesus, eu venho apresentar, Senhor, aquela cidade, Pai, que está sofrendo com as calamidades do meio ambiente, Pai. Pai, que o Senhor estenda a sua mão sobre ela, Pai, trazendo, Pai, proteção àqueles que buscam no Senhor, Pai. E mostrando todos aqueles que não acreditam no Senhor, Pai, que o Senhor é o que pode fazer infinitamente mais. É o Senhor que pode livrar aquela cidade de todos os perigos, Pai, de toda catástrofes, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento a vida de cada um, Pai. Daqueles que estão enlutados, Pai, vem trazer conforto aos seus corações, Pai. Vem repreender da vida deles, Pai, toda a angústia, todo o sofrimento, Pai. Pai, toca nos teus filhos nesta noite, Pai. Cura cada um, Pai, das enfermidades do pensamento, Pai. Das enfermidades físicas e espirituais, Pai. Pai, eu te apresento aquela cidade nas tuas mãos, Pai. E que venha ser feita a tua vontade, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu oro e agradeço, Senhor, por cada um deste grupo de oração, Pai. Se eles estão aqui é porque o Senhor colocou, Pai. Eu sei que foi pela mão do Senhor, Pai. Pois o Senhor sabe, Pai, do que eles precisam e eles também conhecem, Pai, que estão precisando de algo do Senhor, Pai. E que este grupo, Pai, o Senhor possa estar levantando pessoas, Pai, para estar trazendo a Tua palavra, Pai, para estar trazendo, Senhor, alento ao coração daqueles que se encontram aflitos, Pai. E que este grupo, Pai, seja direcionado somente para o Senhor, Pai. Pai, eu creio que o Senhor é aquele que coordena este grupo, é aquele que direciona, Pai. E que todos que estão participando deste grupo de oração, Pai, o Senhor há de fazer mudança, Pai. O Senhor há de libertar, transformar, trazer livramento, cura e restauração, Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, em nome de Jesus, visita a casa de cada um, Pai. Visita teus filhos, Pai, visita toda a família, Pai, e levanta mais pessoas, Pai, conforme o que o Senhor deseja, Pai, que eles procuram este grupo, Pai, para estar recebendo uma palavra do Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus eu te peço, Pai, visita cada um deles nesta noite, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Eu agradeço a todos que participaram desta live e aqueles que ainda irão ver. E peço que o Espírito Santo do Senhor esteja visitando cada um nesta noite, trazendo uma proteção, trazendo livramento, restituição, trazendo força ao coração de cada um, para que o Espírito Santo venha livrar de todos os perigos e de todas as coisas enganosas deste mundo. E que o Senhor Jesus possa estar entrando na tua casa, na tua vida nesta noite. E onde você está, o Espírito Santo te visita nesta noite, trazendo um bom descanso, um sono reparador. E que ao amanhecer vocês possam estar acordando com a força do Senhor Jesus. E que todos possam ter uma boa noite, um bom descanso, na paz do Senhor Jesus, e que o Espírito Santo permaneça com cada um de vocês nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e agradeço pela vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.